Agora a gente vai mostrar como foi a derrota do Galo para o Atlético Goianiense. Gente, que dureza, hein? Que dureza. Temos imagem aí, Comino? Vai colocando aí que eu vou desabafar aqui enquanto a turma já prepara. Então, solta aí os... Se tem melhores momentos, né, pro Atlético aí, que é uma dureza o jogo do Atlético. Vamos lá. O Atlético enfrentou, já falei no início do programa, o Atlético enfrentou a fase bônus do Campeonato Brasileiro. A fase bônus do Campeonato Brasileiro. Não sou eu que estou dizendo que é a fase bônus. Sabe quando você joga Super Mario e tem a fase bônus só para você correr atrás de moedinha? É isso. O presidente do Atlético Goianiense já falou que esse time caiu. Que esse time está pensando em 2025. O Atlético, com a escalação que foi colocada em campo, é inadmissível perder para o Atlético Goianiense. Inadmissível. Um time que tem Igor Rabelo, Fux, Vera, Davidson, Saravia, Vargas e por aí vai. Você que está em casa, você sabe perfeitamente todo mundo que jogou essa partida. Não preciso citar o nome da lista de jogadores que participaram desse jogo. Mas eu, Elton Novaes, acho um fiasco o Atlético perder para o Atlético Goianiense. Fiasco. Um grande fiasco. Ai, Elton, mas eles estão focados na Copa do Brasil. Não importa. Podia estar focado no Mundial. Não importa. Perder para um time que auto-intitula rebaixado, que próprio auto-intitula rebaixado é inaceitável. Thiago Fernandes, pode ir. É que isso pode desabafar também. Não, mas eu não tô... Cara, eu falei aqui ontem que eu não me importaria com o que acontecesse no jogo. Porque, cara, eu deixei de me importar com o Campeonato Brasileiro do Atlético. O Atlético simplesmente abandonou essa competição em prol de outras duas competições. Só que fica feio se você abandona uma competição em prol de outras duas e não consegue conquistar o objetivo em nenhuma das duas. Mas você não fica preocupado com o Fux jogando na esquerda e sendo que o Robson está no banco? O Fux está todo capengado na esquerda? Com o brasileiro do Atlético. Preocupação zero com o brasileiro do Atlético. Eu estou tratando o brasileiro do Atlético da mesma forma que ele trata. Cara, se o Atlético entrega eu me preocupo. O brasileiro dele não importa pra nada, o Atlético tá entregando isso, tá dizendo isso pra gente, tá mandando essa mensagem pra gente todos os dias. Mas se não o campeonato... Aí é o ônus de quem quis fazer isso. Essa posição do clube, mas eu já cansei de criticar, cara. Cansei de bater aqui, todo mundo fala, não, que isso, tá bem na Copa. Então, cara, eu sinceramente lavei as minhas mãos. Se o Atlético acha que o correto é isso, que siga fazendo. A gente vai chegar no final do ano. O problema e o ponto é, o Atlético tomou 3-1 do Flamengo. Se ele perde a Copa do Brasil, o Atlético, eu sinceramente, acho o adversário mais difícil das finais o Botafogo. O Atlético perde pro Botafogo e pro Flamengo, que é algo absolutamente normal. O Atlético vai entregar uma Sul-Americana no ano que vem, porque ele simplesmente tomou uma postura. E aí, velho, eu já bati no Milito por causa disso, mas não é o Milito só. É o Milito, diretoria, elenco. Onde o Atlético tinha no elenco? Fausto Vera, Davidson, Bernard, Zaratio entra. E, velho, assim, estamos falando de jogadores que seriam titulares do Atlético em condições normais. Saravia. Jogadores que foram titulares durante boa parte do ano. O time do Atlético que jogou ontem, se você perguntar pro goianiense se queria só trocar a camisa, ele na hora. E a gente olha para esse time jogando, aí se olha, pensa e fala assim, os caras vão no mínimo se dedicar. Mas não se dedicam. Então, cara, se o Atlético não consegue uma classificação para Libertadores do próximo ano, será um dos maiores vexames com o elenco e com o valor que tem. E eu lamento mesmo, falando de verdade, pelo Milito, que eu me rendi de novo a ele. Porque eu acho que ele é bom treinador e vai acabar pagando por um preço que não é só dele. Não, essa conta não é dele, não. Vai pagar um preço que não é só dele. No início do programa, eu até lembrei, o Thiago, olha só, eu até ressaltei isso no início do programa. O Atlético hoje, ele tem 31 jogos e 10 vitórias. É muito pouco. Aí você lembra, Elton, mas teve aquele período de junho e julho, eu tiro aquilo ali, foram 9 partidas que o Atlético jogou com um time todo sambado, um time cheio de desfalques. Eu entendo essa situação, entendo perfeitamente, mas é inadmissível hoje, eu tô falando de hoje, a gente tá falando de um jogo de ontem, a partida de ontem, inadmissível o Galo
perder para o Atlético Goianiense. Ainda mais na circunstância atual. Eu não Já posso. rebaixado. Isso, não. Ti, o mais grave, eu gosto de ressaltar isso, eu estou sendo repetitivo, é para o torcedor entender. O presidente do Atlético Goianiense já falou que o time está rebaixado, que trabalha pensando em 2025. Aí o Atlético, o elenco que colocou em campo ontem, perder. Ô, Dola. Pois é, eu estava até pensando num paralelo. Até valeria um pouco para o Cruzeiro também nesse momento, mas fica um pouco mais conveniente para falar do Atlético assim. Tem uma teoria na física que é o gato de Schrödinger. Não sei se você já ouviu falar, né? Os companheiros, quem quiser depois olhar no Google aí com mais detalhes, né? Mas esse físico ele cria uma teoria em que ele cria uma situação hipotética em que se você colocar um gato dentro de uma caixa em que você não consegue visualizar dentro dessa caixa, né? Mas ele tem condições para sobreviver. E você colocar dentro dessa caixa ração, água e um frasco com veneno, e você fecha essa caixa, você tem uma situação de uma dualidade da matéria, em que você pode afirmar ao mesmo tempo que o gato está vivo e está morto. E você só vai descobrir se ele está vivo ou morto mesmo se você abrir a caixa. Porque ele pode ter comido o veneno, ele pode ter só comido a ração, ele pode estar vivo ou morto. E eu cheguei à conclusão que o Atlético ele é o time de Schrödinger. Ele ao mesmo tempo nessa temporada ele está vivo e ele está morto. Porque quando você vê o Atlético jogando no Campeonato Brasileiro, o Atlético está morto. O Atlético não ganha do Lanterna. O Atlético não pontuou, pelo menos em grande quantidade, contra nenhum time da parte de baixo da tabela. E aí você olha para as taças, você vê um time extremamente vivo. Você vê um time que é capaz de qualquer coisa, que é um time que é capaz de fazer 4 no Flamengo no domingo e ganhar a Copa do Brasil. Então o Atlético ele conseguiu alcançar esse feito de ser o time de Schrödinger, né, nesse paralelo que eu fiquei pensando ontem, né, depois da partida. E é um time que você, na verdade, não sabe o que esperar mais dele. Né? Chegou um ponto em que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, que é uma situação praticamente única no futebol aí, e muito por culpa dos jogadores que quando entram em campo, às vezes eles comem a ração, às vezes eles comem o veneno. Às vésperas de mais uma prova do Enem, mais uma etapa do Enem, o Dola deu uma grande contribuição para os jovens que vão fazer prova no próximo final de semana. Parabéns, Dola. Por que o Milito não colocou um jogador da posição com a perna certinha, que é o zagueiro lá, o novinho lá, como é o Rômulo, e colocou o Fux? Porque o Fux, você vê ele tentando, ele não é a dele jogar na esquerda, velho. Ele... não é a dele, então, muita coisa, hein? Não é só na esquerda, não. Mas aqui, mas ali, eu tô falando, naquele momento, ele tentou tirar uma bola que ele foi fazendo assim, ó. Ele foi tortando todo. Sabe qual é o problema para te responder isso? A gente não vê treino. Então eu não posso falar sobre o Rômulo. Eu não posso falar o que está acontecendo com o Rômulo, porque o Rômulo... Ele tinha ido até pro time sub-20 na época. O que o Rômulo nos apresentou foi que o torcedor atleticano poderia confiar nele. Pois é. E o Milito utilizou ele ao longo da temporada. Aí, é muito triste mesmo, realmente. E o Fux deve ficar para a próxima temporada. Balu, está acontecendo com o Atlético algo que você já fala do Atlético desde agosto. Obrigado, Elton, porque foi falado através do Thiago Fernandes, e o Thiago Fernandes, estou te citando nominalmente, você pediu que aqui nesse programa defendem, eu estou dizendo, faz tempo do Campeonato Brasileiro ruim, muito abaixo das expectativas que o Atlético faz. Muito antes de julho, daquela questão das lesões, da Copa América, dos jogadores que o Milito... Muito antes disso. Porque agora o Milito... Então, vamos juntos nessa, pelo menos em uma, né, Thiago? O Milito, na coletiva, falou que é impossível. Eu, evidentemente, trabalhei no horário que estava acontecendo o jogo do Atlético, mas depois fui assistir a coletiva, fui ver os melhores momentos do jogo, enfim. Principalmente atento à coletiva, e aí, mandando um recado para um outro, né, vai discutir com o Milito, viu, Repsold, que falou que não tem como o Atlético brigar por 3 competições com um elenco com 14 e 15 jogadores, ou seja, um elenco mais reduzido por 3 competições, viu, Repsold? Não é comigo, é com o Milito que falou ontem na entrevista coletiva. Então, só que a essa altura do campeonato, neste momento, no momento que o Atlético jogou jogos contra Criciúma, Bahia, principalmente o Bahia, um adversário importante, mas
que o Atlético tinha condições de vencer aqui dentro de casa, em Belo Horizonte, ele não venceu. Então tem uma parte da história, a história precisa de ser contada nas várias início, meio e fim. O fim é esse mesmo. O Atlético tem que dar de ombros para o Campeonato Brasileiro, porque se ganhar a Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou os dois, o torcedor vai olhar essa campanha no Campeonato Brasileiro e nada. Mas nem sempre foi assim. O Atlético abriu mão. Não, o Atlético não abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Atlético começou o Campeonato Brasileiro, nunca conseguiu estar entre os 5, entre os 6, entre os 4, onde eu acho que é o lugar do Atlético, pelo elenco que o Atlético tem e os custos, nunca conseguiu estar. E à medida que o Campeonato Brasileiro foi andando, ele foi destroçando nas Copas. E aí chegou o momento, evidentemente, que de um campeonato que você já faz ruim, você não vai desgastar os seus atletas estando em 2 finais. Então, é um pouco dessa história e acho que, assim, tem que ser avaliado o trabalho do Milito quando ele tem todo o elenco à disposição e faz os jogos que ele já fez contra River Plate, contra o Fluminense, contra o próprio São Paulo na Copa do Brasil, mas o técnico também se nota por achar soluções quando esse elenco lhe falta peças, seja por lesões, convocações e etc. E aqui, o nosso querido amigo Breno Galante gravou com o Otávio na Zona Mista e tem aí, a gente tem a sonorinha pra gente escutar do Otávio, por favor. A gente sabia da importância da vitória, mas pode ter certeza que não vai nos afetar em nada para a decisão. A gente tem um jogo muito importante domingo, um jogo que nos representa muita coisa. A gente sabe da dificuldade que está por ter perdido o jogo 3-1, mas para quem é atleticano de verdade, para nós atletas, a gente sabe que é um jogo que a gente precisa fazer um jogo perfeito, de intensidade, do primeiro ao último minuto. E lá no final a gente vê o que Deus tem preparado para nós. Espero que seja assim uma vitória, mais uma virada épica e a gente se sagrar campeão dentro da nossa casa. A gente tem visto aí um Galo nas últimas temporadas que tem encontrado dificuldades para vencer as equipes que ficam ali beirando o rebaixamento, equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. O Galo não consegue performar muito bem contra essas equipes. Aí pode ter a desculpa, mas o Galo estava com o time reserva, mas tem muitos jogadores ali que têm qualidade suficiente para estar na equipe titular de qualquer equipe no Brasil. O Galo tem um time forte, então não pode usar isso como desculpa. Então o Galo não pode ficar usando isso como desculpa. Aí vai falar, tá nas finais das Copas e por isso tem que preservar, o Brasileirão virou outra história. Na temporada passada, se o Galo não tivesse perdido pontos para clubes dentro da zona de rebaixamento como perdeu, o Galo poderia ter sido campeão brasileiro. O Galo ficou ali, próximo ali, e os pontos que foram perdidos para esses clubes que ficam ali na zona fizeram falta no final. Então espero aí que o Galo na próxima temporada no Campeonato Brasileiro saiba lidar tanto com as Copas, tanto com a competição do Campeonato Brasileiro, para ficar entre os primeiros colocados e quem sabe acabar conseguindo um título brasileirão novamente.